O texto que temos em mãos é a Bíblia original. Muitos de nós acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e que nos chegou exatamente como foi escrita pelos profetas e mensageiros. Mas já pensamos profundamente sobre isso? O texto que lemos hoje é o mesmo que foi escrito há milhares de anos. Neste artigo, falaremos de forma simples sobre uma verdade que pode ser surpreendente para alguns. Grandes estudiosos, até mesmo cristãos, dizem que é muito difícil, se não impossível, ter certeza de que o texto atual da Bíblia é o texto original escrito pelos primeiros autores. Isso não é algo que inventamos, mas sim o resultado de pesquisas e estudos realizados por esses estudiosos. Grande lacuna de tempo entre a escrita original e o que nos chegou. Imagine que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram escritos no primeiro século antes de Cristo, ou seja, cerca de 60 a 80 anos após o nascimento de Cristo. No entanto, os manuscritos muito antigos que nos chegaram desses evangelhos são apenas pequenos fragmentos, alguns não ultrapassando uma única página. Quanto às cópias completas da Bíblia, elas só apareceram cerca de 300 anos após a escrita dos evangelhos originais. Essa grande lacuna de tempo significa que há centenas de anos entre o texto original escrito pelos autores e as cópias completas mais antigas que possuímos hoje. E o mais surpreendente é que, quando os estudiosos compararam esses manuscritos antigos, encontraram muitas diferenças entre eles. Essas diferenças tornaram impossível dizer que qualquer uma dessas cópias é uma réplica exata do texto original. Estudiosos admitem, o texto original está perdido. Surgiu uma ciência chamada crítica textual, cujo objetivo era tentar reconstruir o texto original da Bíblia. Mas com o tempo, os estudiosos que trabalham nessa área chegaram a uma conclusão chocante. Não podemos recuperar o texto original de forma alguma. Aqui está o que alguns desses estudiosos disseram, a maioria deles cristãos crentes. Philip Comfort. Este estudioso cristão diz que não há um único estudioso que possa dizer que qualquer versão da Bíblia hoje é uma cópia exata do texto original em 100%. Karl Lachmann, um dos fundadores da crítica textual, disse claramente, é impossível recuperar o texto original. Robert Grant, um teólogo americano, diz que a tarefa de recuperar o texto original é quase impossível e só pode acontecer por acaso. Ou seja, se encontrarmos manuscritos muito antigos que não conhecíamos. Kurt Aland e sua esposa, dois dos mais importantes estudiosos que trabalharam nas versões gregas da Bíblia, Kurt Aland diz, quem pensa que encontrará o texto original nos manuscritos existentes é ingênuo. E sua esposa acrescenta, nosso objetivo nunca foi encontrar o texto original, mas sim o texto mais próximo possível dele. Esses testemunhos e muitos outros confirmam que os próprios estudiosos chegaram à convicção de que o texto original da Bíblia foi perdido e que o máximo que podem alcançar é um texto que remonta ao século III ou IV do Cristo, que ainda está longe do tempo em que os evangelhos originais foram escritos. Porque o texto original não pode ser recuperado. Há várias razões principais que levaram os estudiosos a essa conclusão. Bom, perda de muitos textos antigos. Muitas partes de textos que foram escritos no início foram completamente perdidos. E talvez esses textos perdidos fossem os mais próximos do original. Nem sequer sabemos que foi perdido. Muitas diferenças. Existem milhares de diferenças entre os manuscritos antigos da Bíblia. Essas diferenças tornam muito difícil determinar qual leitura está correta. 3. Conjectura. Às vezes, os estudiosos recorrem à conjectura para reconstruir o texto, o que significa que eles abandonam os manuscritos existentes e tentam adivinhar o que o autor original poderia ter escrito, o que indica o grau de desespero em relação aos manuscritos disponíveis. Falta de imparcialidade. Alguns estudiosos admitem que podem não ser totalmente imparciais ao escolher entre diferentes leituras, pois suas origens religiosas ou culturais podem influenciar suas decisões. A Bíblia hoje é um texto provisório. O resultado chocante é que a Bíblia que temos em mãos hoje não é um texto fixo e final, mas sim um texto provisório. O que isso significa? Significa que é passível de mudança a qualquer momento. Se os estudiosos descobrirem manuscritos novos e antigos, eles reestudarão a Bíblia e poderão mudar partes dela. Isso foi confirmado por grandes instituições científicas e religiosas.
Versão UBS, United Bible Societies. Uma importante versão grega da Bíblia. Seus editores dizem que o novo texto não é fixo. E que sabem que sua versão é provisória e pode ser alterada se novos manuscritos aparecerem. Moisés Silva, um teólogo americano, diz: não há texto da Bíblia que possamos chamar de texto final. A Ordem Jesuíta, uma instituição católica, diz que o texto atual está bem estabelecido, mas acrescenta: a menos que novos documentos sejam encontrados. Isso significa que o texto atual não é final, mas aguarda novas descobertas que podem alterá-lo. Isso significa que a Bíblia que você lê hoje pode mudar amanhã, se o manuscrito antigo for encontrado em algum lugar, como nas areias do Egito. O Alcorão Sagrado, um texto preservado que não muda. Em contraste, o Alcorão Sagrado é completamente diferente dessa situação. Se descobrirmos manuscritos do Alcorão que remontam à época do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ou séculos depois, o texto do Alcorão nunca mudará. Por quê? Bom, preservação por Deus. Os muçulmanos acreditam que Deus, Todo-Poderoso, prometeu preservar o Alcorão Sagrado, como ele disse no Alcorão: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Surah Al-Hijr Nila. 2. Transmissão por Tawatur. O Alcorão Sagrado foi transmitido a nós por Tawatur, o que significa que foi transmitido por um grande número de companheiros do profeta, e depois por um grande número de seguidores dos companheiros, e assim por diante, geração após geração. Esse grande número de narradores torna impossível que eles concordem em mentir ou errar. Isso garante que o texto que temos em mãos hoje é o mesmo texto que foi revelado ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, sem qualquer alteração. Portanto, não há problema no texto do Alcorão Sagrado como existe na Bíblia. O Alcorão é fixo e preservado, e não é afetado por nenhuma nova descoberta de manuscritos. Um convite à reflexão. Depois de tudo isso, convidamos você a refletir. É lógico acreditar em um livro cujo texto muda constantemente e cujos estudiosos admitem que não é o texto original. Ou é mais apropriado buscar a verdade em um livro preservado e garantido contra mudanças, como o Alcorão Sagrado? A fé deve ser construída sobre uma base sólida de certeza, e não sobre textos provisórios e de autenticidade duvidosa. A verdade é o que abre as mentes e ilumina o caminho.